Pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai iniciar agora um módulo novo, que é essa parte de terapia intensiva, né? Tem bastante gente nova aqui também, que já em algum momento passaram por esse processo lá de aprendizado da parte de pronto atendimento, da parte de internações, e agora a gente vai falar de cuidados intensivos propriamente dito. Então, para aqueles que estão começando agora, mais uma vez, a aula é bem dinâmica. Vocês fiquem à vontade aí para levantar a mão, perguntar, tá bom? Eu até prefiro que seja assim do que jogar tudo lá para o final, então fique bem à vontade. Deixa eu ver se está faltando mais alguém, mas o pessoal vai entrando aí. Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar minha tela e eu vou passar algumas informações relacionadas a esse treinamento que a gente vai começar a fazer a partir de agora, tá? Se vocês, por acaso, não estiverem me ouvindo, ou se em algum momento tem alguma instabilidade aí da parte de áudio, vocês podem me avisar, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos botar o pezinho um pouquinho aí nos cuidados intensivos, tá? O que a gente vai aprender durante essas aulas? Eu botei que é um curso que, em tese, vai levar aí 20 horas, mas pode ser que a gente passe mais. Eu até acredito que vá mais algumas horas, né? Como tem gente de todos os níveis, então eu vou tentar fazer uma abordagem mais simplificada e evoluir um pouco no assunto. Aqueles que, por algum motivo, ainda não fizeram alguns outros treinamentos e sentir dificuldade, me avisa, que isso eu posso ir passando de forma individual também, tá? Mas a ideia é que em 20 horas a gente consiga ter um pouco do aprendizado e da experiência de abordar um paciente, né, dentro dos regimes de terapia intensiva, tá? Eu sei que tem muitos de vocês que já atuam dentro dessa área e a gente vai revisando esse assunto em conjunto. Mas vocês vão ver ao longo de todo esse processo, né, vários insights que eu vou trazendo aí para vocês, algumas informações em relação também a contextos mais complexos que envolvem o paciente grave, né, principalmente equações e fórmulas, né. Eu sempre penso que o médico que está abordando ou trabalhando, né, com um paciente grave, a gente não consegue colocar tudo isso dentro, de forma gravada dentro da cabeça. Então, vocês vão vendo que durante essas nossas conversas, a gente vai trazendo informações, protocolos e processos que vocês podem estar adaptando dentro da rotina de vocês. E quando eu julgar que algumas coisas é legal a gente gravar, memorizar, eu vou avisando para vocês também. Mas o que a gente vai abordar? Praticamente é isso: processos e protocolos, padronização, formatação de estrutura. É, Algumas tarefas vão ser lançadas, né? Tem algumas aulas que já estão gravadas, por exemplo, como estabelecer um serviço de cuidados intensivos. Nessa aula gravada, é bem interessante que a gente vai ver alguns conceitos sobre a mudança cultural, que eu vejo que é algo mais difícil de aplicar dentro da rotina mesmo, né? E junto com isso, ter dominância aí de dois principais assuntos, tá? Que um está relacionado à hemodinâmica, vai além daquela hemodinâmica convencional sobre hipotensão e tudo mais, e é algo que a gente precisa estar dominando muito bem, por isso que eu falo que às vezes tem um envolvimento de algumas questões mais equacionais, matemáticas nisso, mas nada que seja um bicho de sete cabeças, né? E a parte de suporte ventilatório e respiratório. Praticamente, gente, um médico intensivista ou aqueles que atuam diretamente com paciente grave, ele tem que dominar muito bem esses dois assuntos, né? E a gente vai ver o porquê. Essas aulas elas vão acontecer todas as terças, então, eventualmente, se tiver alguma mudança no meio desse caminho, eu vou avisando vocês também, tá? Mas, a princípio, eu acho que a duração aí vai ser em torno de 2 meses. O período de aula vai ser entre 1 hora, 2 horas, isso vai depender bastante também do que vocês também vão trazer para mim. Às vezes a gente pode ficar mais tempo numa discussão, né, ou rever algum assunto. Mais uma vez, seja bem que a gente seja bem dinâmico mesmo nesse processo, né? Eu quero que vocês entendam mesmo o conteúdo em si. A gente vai ter algumas premiações, não sei se já entrou aqui boa parte dos gestores,
Mas, gestores, acho que é bem válido aí a gente pensar em algumas premiações. Eu já tenho algumas separadas aí para vocês, conforme a gente for conduzindo o curso, também em relação a evolução de vocês, a dedicação de vocês em relação a esse treinamento, tá? A gente vai ter os períodos de discussão de casos, isso eu acho bem legal. Tem gente aqui dentro que já atua dentro das unidades de terapia intensiva, e esse conhecimento que muitas vezes outros não têm, vai ser legal a gente trazer aqui para dentro desse grupo, tá? Então, sempre que tiverem um caso interessante, vão pegar uns minutos da aula ou conforme o conteúdo for passando, vamos adicionar esse caso dentro do conteúdo para deixar cada vez mais rico, né, as informações. Então, acho que vai ser bem legal essa parte de discussão de casos também. A gente vai usar muito simulador, principalmente quando a gente chegar lá na parte de respiratório e de ventilatório, tá? E no final do curso, a gente vai entregar os certificados aí de conclusão, vai ter um simulado, uma provinha, um teste, né, que a gente vai entregar no final desse curso. Quem tiver aprovação acima de 80%, consegue ter destacado isso lá dentro do certificado também, tá? Quais são as chancelas? As próprias empresas aí que estão ingressando a equipe dentro desse treinamento. E a gente tem gente do CIEV, tem pessoal do Mr. Zoo, Dr. Pet, tem gente da Clinvet, né? Tem, inclusive, logo, logo teremos aí a Vet Place, uma outra unidade de terapia intensiva aqui em Curitiba. Então, acho que vai ser bem legal, tá bom? Nessas aulas, gente, eu sempre vou, então, fazer as aulas ao vivo, sempre tentem participar dessas aulas ao vivo, e principalmente para a questão de tirar dúvidas. Ela fica um período ali para quem não puder acompanhar, poder ver e rever durante a semana, mas é pouco tempo, né? E algumas tarefas que a gente vai jogando ao longo desse treinamento também, tá bom? E no finalzinho a gente sempre faz uma prova, um testezinho aí de conhecimento. A gente vai usar uma plataforma que a maioria de vocês já está habituada, né? Não sei se vai ser pelo Geração VET, talvez tenha uma mudança, tá? Mas eu vou falando isso com vocês aí na sequência também. Certo? Por enquanto, gente, alguém tem uma dúvida? Sucesso? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho dos conceitos aí de uma unidade de terapia intensiva. E por que que eu falo isso, gente? Porque lá no começo, quando eu comecei dentro dessa área, por mais que a gente tenha muitos critérios pré-estabelecidos, né, a gente sabe exatamente o que é a unidade, eu vi que a maior dificuldade que a gente tinha é de construir esse conceito que vai além da minha experiência, da tua experiência. O conceito de UTI, ele começa com o gestor, ele depois se aplica aos especialistas, aos colegas veterinários, né, que vão fazer, muitas vezes, o encaminhamento para essas unidades. Não falando só de UTI, né? A gente vai também ver que alguns conceitos sobre o que é uma unidade de terapia intensiva, ou chamamos de cuidados intensivos, né? Como que isso, de certa forma, se aplica. E é importante que esses conceitos eles sejam divulgados, né? Então, existe uma mudança cultural muito forte nesse aspecto. Por isso que uma das tarefas que a gente vai fazer já nessa aula, no final da aula eu vou passar um link de uma outra aula para vocês, que é justamente a parte de estabelecer mesmo esse serviço. Pode ser que muitos de vocês hoje que atuam dentro do serviço, no futuro querem ter a sua própria unidade, seu próprio internamento, né? Sua própria enfermaria e assim sucessivamente, né? Mas a gente tem que enxergar o valor real disso tudo, né? Que não passe a ser aquilo que muita gente no começo tinha uma resistência, né? E pensava que era um internamento um pouco mais caro, e muito dessa culpa também é porque, como toda especialidade, quando ela sofre uma certa transformação e ganha notariedade dentro do mercado, ao mesmo tempo, a gente vê as dificuldades, os haters, digamos assim, né? Ou a falta de cultura mesmo. Muitos veterinários mais antigos não estavam adaptados àquilo, querem utilizar desse recurso para, muitas vezes, se beneficiar, mas a intenção real, né, o benefício que isso traz para o paciente, muitas vezes os próprios colegas não têm esse entendimento. Então, tem que romper esse padrão, e isso é muito difícil. Talvez, falando agora no mercado de Curitiba, tá muito mais fácil,
né? Mas eu imagino que muitos de vocês em outras regiões estão tentando romper essa resistência, né? E é isso tudo que a gente vai tratando daqui para frente também, tá? Mas o que é, né, uma unidade de cuidados intensivos? Ela vai ser um local onde eu vou ter monitorização. E aí vem um dos primeiros conceitos que a gente tem que entender. Monitorizar um paciente é diferente de monitorar. Por isso que unidades mais avançadas ou de altas complexidades, a gente precisa ter recurso eletrônico para acompanhar esse paciente. Eu não vou dar muito spoiler, senão a gente entra muito na aula da semana passada. Apesar dessa aula inicial hoje ser uma aula mais tranquila, né, vamos avançar um pouco mais no assunto, mas, em tese, ele é um local onde ele vai ter um acompanhamento, uma assistência mais personalizada para um paciente que foi classificado como grave, que demanda mais atenção. É isso que é uma unidade de cuidados intensivos, uma unidade de terapia intensiva, uma unidade de tratamento intensivo, né? E vários nomes e associações que a gente pode estar dando para isso, tá? Mas um ponto importante é que ela demanda assistência multidisciplinar. O que seria isso, gente? Só o médico intensivista, por si só, ele não faz uma UTI. Né? Muito mais além disso, ele precisa de equipe multidisciplinar. A gente precisa, sim, de especialistas, muitas vezes, dentro da nossa unidade. A gente precisa, às vezes, abrir a porta, né, para que alguns especialistas possam estar lá dentro fazendo o acompanhamento. Se a gente fazer um paralelo, a gente vai fazer muito isso com a medicina humana. Dentro de uma UTI humana, ela envolve uma enfermagem especializada para a UTI, ela envolve o fisioterapeuta, ela envolve toda a gama de equipe de enfermagem geral dedicada para aquela unidade, ela envolve outros tipos de assistência, psicólogos e assim por diante, tá? Então, uma UTI, ela se faz com uma equipe multidisciplinar, e aí a gente já começa a pensar, né, será que dentro do meu serviço, e eu falo que todos vocês já atendem paciente grave, talvez a única questão que falta agora é a gente individualizar e setorizar esse paciente. Não necessariamente dividir a estrutura, né? Mas ter essa conscientização, dividir o espaço físico, que seja de forma virtual, né? Para entender que essa divisão, ela já o paciente grave, ele já existe, né? Então, isso é bem importante, porque vocês já fazem isso, por isso que esse curso, eu acredito que vai ajudar bastante vocês também. E é um local onde eu preciso ter uma atenção mais dedicada. É um local onde eu preciso observar de forma mais continuada o meu paciente. Praticamente, isso é uma unidade de cuidados intensivos. Posso ter dentro da minha área de internação? Posso, né? Posso ter separado, né? Fazer numa estrutura individualizada, anexada, né? Um regime adjacente à minha internação, assim como a gente faz com o gatil? Podemos, né? Inclusive, eu ia citar agora, mas não posso dar spoiler, mas alguma equipe aí logo, logo terá novidades em relação a isso também, tá? E de onde que vem o paciente grave? Esse é um conceito importante também, né? A gente, quem já está adaptado e acostumado em prospectar esse perfil de paciente, sabe que ele pode ser admitido de vários fatores, né? E alguns de vocês vão ter uma percepção um pouco diferente. Talvez na unidade de vocês tenha mais pacientes de pós-operatório, ou seja, vindo diretamente do centro cirúrgico. Talvez para a estrutura de vocês, eu posso ter um paciente que o partido seja maior do ambulatório, né? Por que não um paciente que foi para um atendimento ambulatorial e clínico, ele, a partir do momento que demandou um tratamento ou suporte intra-hospitalar, ele já seja admitido diretamente na UTI? Tá? Então, isso tudo faz parte dessa questão de cultura também, né? Porque quem que está dentro é atuante dentro do ambulatório? É o clínico geral, muitas vezes, é o especialista, né? Então, nosso papel, no final das contas, ele serve para a nossa função serve para fazer triagem de paciente, ajudar exatamente na classificação de um paciente mais grave para que ele seja admitido no regime adequado, onde ele tenha maiores chances de sobrevida, onde a possibilidade de recuperação daquele paciente ela possa ser maior ainda. Mas, mais uma vez, né, o difícil isso é transformar, né, isso como cultura. Para nós aqui, a gente já tem a ciência, o aprendizado e o entendimento, né, de que essas unidades elas são benéficas. Agora, todo o meu corpo clínico, toda a região que eu trabalho, toda a cidade que eu trabalho, muitas vezes não tem essa ciência, né? Então, é romper culturas mesmo.
né, para que eles entendam essa real necessidade mesmo e entendam a importância de uma UTI. E principalmente o contexto, né, de precocidade. A gente sabe hoje que a UTI não é o local onde um paciente instável tem que ir. A gente sabe que hoje, dentro desses regimes, o paciente, quanto mais cedo e mais precocemente ele vier, maiores são as chances de recuperação desse paciente. Então, por que que eu falo isso? Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu via que muitas vezes o paciente que chegava era aquele que já estava numa condição muito desfavorável para que eu tivesse que o paciente tivesse alguma chance de recuperação, ou quando o cliente realmente surtou lá com a clínica, com o hospital. E eu recebi esses caminhamentos para resolver um problema, né, onde eles tentaram, por vários dias, manter o paciente, por exemplo, em oxigenoterapia dentro de uma internação convencional, né? Então, eu comecei a trabalhar voltado para essa questão não só de marketing, mas de cultura, batendo nas clínicas, conversando com as pessoas, falando sobre a importância, né, de que esses pacientes eles tivessem uma precocidade nos encaminhamentos, né, onde ele não saísse de um internamento porque piorou no internamento e aí sim ele teria que ir para a UTI, né, porque os sinais eles foram dados e a gente vai ver muito isso sobre os sinais que a fisiologia de um paciente que está descompensando ou que vai descompensar ou que já está descompensado apresenta para a gente, tá? Então, precocidade é um ponto bem importante. Uma coisa bem legal, né? Se a gente considerar a questão de valores de UTI, um paciente, isso é comprovado por trabalhos científicos, evidências científicas, um paciente com a monitoração e monitorização adequada, suporte individualizado, atenção dedicada, a permanência dele, né, dentro do centro intra-hospitalar, ela é muito mais rápida, é muito menor a permanência desse paciente do que manter ele com alguma descompensação, algum sistema orgânico ali apresentando um problema numa enfermaria convencional, tá? Então, precocidade é tudo. E aí a gente tem alguns outros pontos também que vale a pena considerar, né? E pontos de debate, inclusive na medicina humana, né? Mas para quem que é uma unidade de cuidados intensivos? De uma forma geral, qualquer paciente que tenha risco de descompensação, ou descompensado, obviamente, mas que tenha risco, é aquele paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica, você fez o pronto atendimento dele, esse paciente ele chegou lá com 80 de pressão sistólica, estado comatoso, e você recupera ele muitas vezes, né? Mas a abordagem desse paciente inicial, por mais que tenha recuperado ele no momento inicial, ele ainda tem risco de descompensar, ele precisa de um acompanhamento, e principalmente para alguns sistemas que são chaves e é onde muitos pacientes dentro do internamento acabam indo a óbito. Aí que está o problema. Quantos de vocês já não viram o paciente morrer em internamento? Se o paciente morre no internamento, existe alguma falha dentro desse processo, né? Ou ele foi admitido de forma errada, ou a forma de monitorização não foi certa, de monitoração não foi certa, ou não tive precocidade, burlei ou pulei alguma conduta interna, alguma coisa de certa forma está errada. Não observei sinais de choque oculto, por exemplo, nesse paciente. É por isso que a gente monitora o paciente na internação, para gerar alertas, ou subestimei algum tipo de alerta. E essa acho que é uma das maiores falhas que a gente pode ter, acreditar que o paciente que fique 2 horas hipotenso não vai ter um prejuízo tão grande. E quem trabalha com rotina de internação sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente tem aqueles dias de caos dentro do internamento, né? Assim como dentro de uma unidade de cuidado intensivo também, né? Então, a ideia é que, além de preparar isso também, eu consiga reforçar, né, a unidade para que ela tenha a possibilidade de também dar suporte, individualização e dedicação para aquele paciente, né? Se eu, por algum motivo, não consigo adaptar dessa forma, aí não tenho por que o paciente, ele, em tese, ter um valor diferenciado, alguma coisa nesse aspecto também. Sávio entrando. Mas que beleza, uma galera hoje, hein, gente? Legal.
Então, em tese, é isso. É aquele paciente que tem algum risco de descompensação. Ele precisa estar monitorado, monitorizado e acompanhado de forma mais individualizada, de forma mais exclusiva, né? E, em contrapartida, essa unidade, às vezes, também não vai trazer benefício para alguns perfis de paciente, né? Principalmente para aqueles que estão, de certa forma, estável, e aí a gente se depara, às vezes, com questões comerciais, né? Tem muito, dependendo da dedicação e da atenção que você dá para um paciente dentro da UTI, tem muito especialista que gosta dessa atenção e ele vai lá e quer admitir o paciente que ele fez uma cirurgia, sabe que é uma cirurgia tranquila, mas ele quer aquela dedicação, aquela atenção para o paciente dele, né? Aparentemente é um paciente estável, não tem risco de descompensar, ou seja, ele está demasiadamente estável para se beneficiar de uma UTI. Aí entra a questão comercial, se eu vou admitir ou não é outro problema, né? Mas pensando em paralelo novamente com a medicina humana não aceita. Por quê? Porque eu já tenho que limitar a entrada, a admissão, pela quantidade de leitos, muitas vezes, desses pacientes, tá? Ou, para quem também não é, para aqueles pacientes que estão demasiadamente graves. Estou falando aqui de paliativo, de terminal. E existe uma grande discussão, né? Se vocês forem aí em congressos, simpósios da medicina intensiva humana, vocês vão ver que essa parte de cuidado paliativo sempre está em pauta. Por quê, gente? Porque tem um lado que defende muito isso, tem um lado que não defende muito, né? E aí cada um pode tecer e crer na sua própria definição sobre esses perfis de pacientes, se eles podem estar ou não dentro da unidade de terapia intensiva. Em tese, ele não vai ter um benefício sobre toda essa questão de suporte, de tratamento, né? Mas, em contrapartida, entra as outras questões de você também vai fazer um procedimento de ortotanásia, você vai deixar esse paciente com controle de dor, né, e quer acompanhar mais esse paciente, né? Então, muitas unidades acabam recebendo. Então, a unidade, ela não é uma unidade de alto fluxo de pacientes, sempre tem vaga disponível dentro da UTI. Opa, é uma outra questão para pensar aí nesse cenário aí dos paliativos, dos terminais também, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Se vocês quiserem, fiquem à vontade, levantem a mão, tá? E vão me perguntando. E mais uma vez, né, gente? Tudo começa na triagem do paciente. Deixa eu só ver se eu estou gravando, que eu estou preocupado. Estou gravando. Tudo começa na triagem do paciente. Então, para que serve essa triagem, né? Muitas vezes a gente não consegue ter uma interpretação de forma evidenciada e validada cientificamente se um paciente tem algum tipo de descompensação ou não. Então, vocês lembrarem lá das aulas de emergência, né, dos protocolos e processos dentro da internação, boa parte disso começa nessa triagem e classificação de paciente. É aí onde tudo começa, né? O paciente, em tese, ele não fala, mas ele dá alguns sinais. Então, as pesquisas, elas estão relacionadas nesses sinais, por isso que geram scores de gravidade, para que você faça a triagem, para que você classifique o paciente, né? Mas, de certa maneira, nem todo score, nem toda classificação, ela é 100% fidedigna. Em certa maneira, foi feito um estudo muito grande, muito importante para esse cenário, né? E que também tira algo chamado subjeção. O que é a subjeção? É eu imaginar que o paciente que está eviscerado, aquilo me chame mais atenção e eu vou botar ele numa fila de prioridade. É eu pensar que um paciente que está respirando rápido, não necessariamente ele está com uma dispneia ou um processo respiratório ativo, né? Mas a triagem em si, ela serve para ajudar a gente conseguir classificar aqueles que têm mais riscos daqueles que não têm mais riscos. E a gente faz a mesma coisa na admissão do paciente grave. Eu preciso entender, antes de tudo, quem é grave e quem não é grave. Então, para isso que a gente vai usar, muitas vezes, score e classificação de paciente dentro dessas unidades. E outro cenário, mais uma vez, voltando àquela questão da cultura. O médico clínico geral, o especialista, ele não entende, muitas vezes, se aquilo que o paciente está apresentando é um potencial grave.
Mas é isso que eu preciso saber. O que é o conceito de gravidade, né? O que é um paciente crítico? Ele vai também muito mais além da questão geográfica também, né? Ou seja, o paciente grave, gente, ele pode estar grave em qualquer lugar. Esse é aquele perfil de paciente que muitas vezes... Só um pouquinho, gente, só um minutinho. Desculpa, gente, estava acabando a bateria no meu notebook aqui. Então, essa identificação de um paciente grave, a primeira coisa que eu preciso saber também, além desses scores que vão me auxiliar nesse processo, é entender que o paciente ele vai ficar grave em qualquer lugar. Por que isso, gente? Porque dentro de uma enfermaria o paciente pode ficar grave, dentro de um centro cirúrgico o paciente fica grave, né? Dentro, muitas vezes, da triagem, a gente tem a Bia aí, que ela participa de uma empresa que a gente tem em APH, então ela faz triagem de paciente, né, por telefone, já no momento da chamada, já consegue identificar alguns sinais que o paciente pode ficar grave, ele pode ficar grave dentro do pronto-socorro. Essa identificação, ela precisa ter scores para que eu faça que eu tenha critérios e faça essa minha classificação de um paciente, e não só com análise, muitas vezes, subjetiva. A clínica, a experiência, muitas vezes vai ser importante nesse processo, né? Mas quando a gente fala de situações um pouco mais emergentes, a gente tem que ter atenção para esses scores, tá? E o paciente grave é aquele que ele demanda o atendimento imediato. Por isso que a gente precisa saber que esse paciente ele pode ficar grave em qualquer lugar. Para eu saber que muitas vezes eu tenho que abordar de forma urgente esse paciente e não permitir que muitas vezes um paciente grave esteja dentro da minha enfermaria com mais 25, 30 pacientes, né? E porventura eu corro o risco, muitas vezes esse paciente descompensar e eu não conseguir acompanhar isso, tá? Sem identificação precoce, mais uma vez, a gente não vai conseguir fazer abordagem e atendimento desse paciente. Então, o que a gente faz dentro de uma enfermaria? Monitoração de paciente para gerar alerta e identificação de risco de gravidade. E aí eu estou sendo precoce de avaliar situações que vão me trazendo informações sobre o paciente, porque ele não fala, se esse paciente eventualmente pode estar passando por algum risco de descompensação. E é isso que a gente quer mapear, risco de descompensação. A gente vai fazer isso dentro da sala de emergência, né? A gente faz lá, como muitos de vocês aprenderam, o Quick SOFA, né? Justamente para avaliar exatamente se esse paciente ele tem um potencial de gravidade ou não, tá? E são várias maneiras que a gente pode estar fazendo para identificar esses pacientes. Mas, como eu disse, nenhum tipo de score que a gente faça, ele acaba sendo perfeito, né? Então, por mais que eu utilize, muitas vezes, recursos que a gente chama de semi-automatizados, né, para poder instigar e inserir a informação de que esse tipo de alteração, isso pode me gerar um risco, ou esse paciente nesse perfil possa me gerar um risco, né? Essa identificação, por mais que a gente faça todos esses processos, nenhuma ela é 100% fidedigna, né? E aí, o que a gente faz, gente? A gente vai buscar disfunção orgânica. Praticamente é isso. A partir do momento que me gera alertas, aí começa-se a busca por disfunção orgânica propriamente dita, tá? Mas falando um pouquinho de scores, e vocês já viram bastante desses scores, né? A maioria de vocês já conhece o Quick SOFA, o que eu particularmente acho que é uma análise muito legal para a gente ter dentro desses 3 pontos: emergência, paciente internado e dentro da UTI, ou da unidade de cuidado intensivo. Eu gosto bastante dessa análise. O SOFA, que muitos de vocês vão conhecer logo logo. Eu tenho um padrão de SIRS para buscar respostas inflamatórias, né? Uma análise de exame físico muito fácil de você identificar
potenciais alertas de um paciente grave, inclusive para sepse, por exemplo. Eu tenho Apple Score, eu tenho Score Apple para pediatria, eu tenho Apple Score para cardio e assim sucessivamente, tá? Mas todos esses, apesar de trazer informações importantes, eles têm aí algumas falhas pela baixa sensibilidade. Então, muitas vezes eu posso ter resultados falsos negativos, sim, ou alta especificidade, né? Ou seja, aquele paciente que, quando ele apresenta algum sinal, ele realmente já está numa condição mais grave, tá? Mas qual que é a finalidade, né? A finalidade é me gerar alerta, e a partir desse momento, gente, que eu tenho alerta, aí que vocês vão entender o paciente grave, através da busca de disfunção orgânica. Esse é o cenário aí que a gente acaba fazendo lá na emergência, dentro da internação e também dentro da terapia intensiva, tá bom? E como é que a gente interpreta isso? Nem sempre a sua presença, a sua ausência vai excluir algum potencial de gravidade. Por isso que eu falo, por mais que a gente traga aqui informações bem importantes para que eu consiga abordar melhor e diagnosticar a gravidade de um paciente melhor, né? Nem sempre, quando esse paciente não tem alguma alteração, ele vai excluir totalmente a gravidade. Vamos dar um exemplo, se a gente pegar lá um score de Quick-SOFA, por exemplo, o paciente ele pode estar alerta, o paciente pode estar respirando bem e o paciente pode estar com a pressão arterial normal, e ao mesmo tempo, por algum motivo ou alguma tentativa de compensação orgânica, esse paciente está com a mucosa branca. E acontece, né? Então, não necessariamente a gente, quando eu não tenho algum critério, algum alerta de gravidade, de score, dentro dessas minhas classificações, eu vou excluir gravidade nesse paciente. Por isso que a gente, muitas vezes, vai usando e aumentando o recurso, né? Por isso que o paciente que está dentro da internação monitorado, daqui a pouco a gente está evoluindo a monitoração daquele paciente, caçando disfunção orgânica. Mas a sua presença, sim, ela vai denotar gravidade nesse paciente. Então, pensando aí num score de SOFA, paciente que tem lá uma PAF alterada é um paciente grave. Paciente que tem lá trombocitopenia é um paciente que tem que ser tratado como grave. Se eu for usar classificações mais simplificadas ainda, né, sem falar de SOFA, mas vamos falar de disfunção orgânica por hiperlactatemia, é um paciente grave. Hipomotilidade ou ausência de borburígmos intestinal denota a gravidade nesse paciente. Trombocitopenia. Então, essas são as questões que a gente tem que tratar como gravidade. E não necessariamente ela vai ter score ou pontuações ali que vão estar refletindo a real gravidade do paciente. Por isso que, mais uma vez, né, esses scores, eles são muito específicos. Quando o paciente apresenta, a gente sabe que esse paciente realmente está grave, mas não são tão sensíveis assim. Então, mais uma vez, vamos aumentar a gama, né, de investigação que a gente faz. E a gente passa a ser investigadores aí, caçadores de disfunção orgânica dentro do nosso paciente. E, além disso, pensando num paciente grave, geralmente é aquele paciente que ele não tem só uma disfunção orgânica. Ou ele entra com uma disfunção orgânica e, ao longo do processo, ele pode ter outras disfunções. Por isso que é importante a gente usar todos os métodos que a gente tem de avaliação de todas as funções orgânicas. E é isso que a gente vai falar daqui para frente. Por isso que eu falei que hoje a aula é um pouco mais tranquila, tá? Mas é isso que a gente vai aprender, avaliar o que pode ter alterado disfunções orgânicas. Porque pode ser que esse paciente, vocês classificaram ele com uma disfunção respiratória, mas ele está fazendo uma insuficiência renal, né? Então, a gente tem que olhar tudo mesmo para não deixar passar ou não aumentar as chances de dar falso negativo na evolução clínica de um paciente que está hospitalizado dentro da UTI, tá? E antes da gente começar, mais um pouquinho falando sobre classificação, né? Eu sei que vocês já viram bastante isso também, mas olha só, gente, quais são os regimes que a gente tem dentro da nossa internação? Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é que internamento é diferente de internação.
né? A gente chama internamento convencional, é o ato de hospitalizar um paciente dentro de uma internação, mas talvez o termo mais utilizado seja enfermarias, para aqueles pacientes verdes, que não têm risco de descompensar. Esses são aqueles que estão dentro da minha, da minha internação, da minha enfermaria, que eu já tenho uma previsão de alta para ele em 24 horas, tá? Quem que é o amarelo? O amarelo é aquele que ele já tem algum risco de descompensar. E, como eu falei, para quem serve essas unidades aqui de tratamento, cuidados intensivos, terapia intensiva, é justamente para o paciente que ele tem algum risco de descompensação, e não somente o descompensado, como há muito tempo atrás era. Tá? Eu tenho previsão que esse paciente descompense em 24 horas, eu vou gerar um alerta amarelo. Esse é o paciente que eu tenho que monitorar ele de forma mais sequencial. Eu não posso fazer uma monitoração por turno só para esse paciente, porque ele já teve um pico de hipotensão, por exemplo, há 3, 4 horas atrás, que eu recuperei ele com uma prova de carga, mas esse paciente, de repente, ele pode voltar a descompensar essa hemodinâmica. E se eu fizer uma avaliação uma vez por turno só num paciente desse, pode ser que a gente tenha aí um intervalo de 1, 2, 3 horas com o paciente hipotenso, né? E a gente sabe, isso já está bem fundamentado, de que paciente grave e hipotenso, a cada hora que passa, eu estou arrebentando o organismo dele, eu estou usando o máximo da resposta fisiológica dele, ele já me deu milhões de sinais e alertas, né? Pode ser que eu até mande esse paciente, mas ele vai demorar mais tempo dentro da minha internação para se recuperar, ou é aquele paciente que vai para casa e ele vai voltar, talvez, de forma muito tardia, com alguma outra disfunção que a gente nem viu. E olha só a responsabilidade disso, né? Eu posso entrar com furosemida da torta e direito num paciente com edema pulmonar? Posso. Eu posso secar esse paciente. E esse é o paciente que vai embora para casa. Mas pode ser que daqui 2, 3 anos ele tenha uma insuficiência renal. Valeu a pena? O paciente que não foi gerado alerta de sepse ou tratado, aberto lá o nosso protocolo, né, os nossos pacotes de sepse dentro das 3 horas, né, as abordagens iniciais dentro da primeira hora, e deixar esse paciente com mais período de infecção, ele vai para casa? Ele pode ir para casa, mas já é comprovado na medicina humana, após 8 anos, esses pacientes que passam por evento de choque séptico, ele tem sobrevida de 8 anos, né? A gente não sabe isso na veterinária, mas pode ser que seja muito menor e que a gente nem tenha conhecimento, muitas vezes, do óbito, ou se voltou 2 anos depois com o rim, agora é o rim que parou, puxa, que pena, né? Ele foi um guerreiro e tal, mas quem sabe a gente não fez, em tese, uma abordagem mais específica, um acompanhamento mais específico para um paciente desse, né? Então, são pequenos detalhes, gente, que vão fazer diferença, e a gente tem que pensar em sobrevida do paciente, não só durante o ato de hospitalização, mas pensar o que ele vai ser, né, como ser humaninho no futuro aí. É isso que a gente vai cuidar. O paciente laranja, e aí a classificação, gente, antes de eu dar continuidade, ela pode ser alterada e ela pode ser adaptada de acordo com cada local que vocês trabalham. Eu falo aqui de uma abordagem geral sobre classificações, mas pode ser que no local que vocês trabalhem não tenha o laranja, né? Então a gente adapta o amarelo juntamente com o laranja, que daí eu tenho risco de descompensar em poucas horas, ou que é aquele paciente já descompensado. A única coisa que eu separo do vermelho é o tipo de suporte que eu vou prestar para esse paciente. Se eu vou dar um suporte avançado, que é ventilação mecânica, terapia de substituição renal ou hemodinâmica avançada, esse paciente que vai precisar de equipamento e recurso tecnológico, ele sim é o do que a gente chama de UTI. E eu posso chamar todas essas unidades, eu posso receber o amarelo, laranja e vermelho dentro da minha UTI? Pode. Se eu não tenho uma unidade semi-intensiva, porque eu já tenho ventilação mecânica para dar suporte avançado respiratório, eu já tenho hemodinâmica avançada, eu já tenho possibilidade de terapia substituição renal, o meu paciente classificado com amarelo e grave, ele vai ficar dentro da minha unidade de tratamento intensivo.
ele vai ficar dentro da minha unidade de cuidados intensivos, né? Então, em tese, o que difere esses regimes de internação não é em si só a gravidade do paciente, mas é os recursos que eu tenho dentro dessas unidades para aplicar nos pacientes, tá? E ainda falando dessa estrutura, isso pode ser, pode ser modificado mais uma vez. Em tese, gente, dentro das enfermarias, é aquele paciente que só precisa de parâmetro a cada turno. E conforme a documentação, e aqui estou falando documentação da Academia Brasileira de Emergência e Cuidados Intensivos Veterinária, um profissional veterinário para 10 pacientes, tá? A semi-intensiva, eu já tenho que ter uma forma de acompanhamento desse paciente, pelo menos a cada 4 horas, e aí um ponto importante, tá, mas ele tem estabilidade hemodinâmica. Eu vou caçar, eu vou ficar em cima dessa meta de correção, né, de forma mais continuada, né? E eu dou suporte hemodinâmico e respiratório básico. É o paciente que está lá em oxigenoterapia, por exemplo, né? Eu estou fazendo a oximetria dele, estou acompanhando, né, parâmetros gerais, pelo menos a cada 4 horas, um profissional para cada 5 pacientes. E uma unidade de cuidados intensivos, ele já vai ter essa forma mais continuada. E é tudo que a gente vai aprender daqui para frente. Por isso que eu falo, monitorizar um paciente, ele precisa ter recurso para isso. A gente vai ter que aprender a mexer com invasiva. A gente vai ter que aprender a mexer com ventilação mecânica, né? Para eu poder prestar suporte adequado para esses pacientes. Eu botei aqui o preto, que pode ficar dentro da enfermaria ou da unidade de cuidados intensivos, conforme aquilo que a gente conversou sobre cuidados paliativos e tudo mais, tá? A única coisa que eu indico é que a bolinha, se vocês padronizarem lá o crachá do paciente por bolinha, não coloquem isso na frente do crachá, né? A gente geralmente deixa atrás para não ter aquela impressão ruim, muitas vezes, pelos tutores. Ou seja, esse paciente verde, o ideal é que ele fique numa enfermaria, o amarelo numa semi-intensiva, o laranjado ou em semi-intensiva ou em unidade de cuidados intensivos, né? E o vermelho também em unidade de cuidados intensivos. E aquele paciente vermelhinho, aquele que não tem uma previsão de alta, né? Ou o laranjado. Laranjado, a única coisa que difere para o vermelho, na minha opinião, é se eu vou ter algum recurso, né, mais avançado para aplicar nesse paciente, mas também não tem previsão de alta. Então, em tese, o amarelinho aí, ele tem risco de descompensar, não é o descompensado, e eu já estou prevendo que em 24 horas esse paciente possa estar indo para casa, certo? Mas vamos lá, eu preciso começar essa avaliação por de alguma forma. E aqui, gente, entra um ponto importante, né? A gente tem vários sistemas, essa caça por disfunção orgânica, né? Essa forma de eu classificar um paciente grave, ela tem várias formas da gente fazer isso, mas eu vou citar aonde tem os maiores impactos aqui, que é o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular e o respiratório do paciente, tá? Quando a gente fala disso, esse trabalho, ele deu um prognóstico que o maior impacto realmente está nesses sistemas. É aqui é onde a mortalidade aumenta, quando esses sistemas ou algum desses sistemas tem uma disfunção orgânica envolvida. Esses são os pacientes que mais matam. E aí eu pergunto para vocês, né? O que avalia, voltando agora um pouco na questão do score, o que avalia sistema nervoso, sistema cardiovascular e respiratório, de forma semi-automatizada, um score que me auxilia nesse processo? Quem chuta, gente? Pode chutar. Quicksilver. Quicksilver. Sabia que tinha sido Andressa. Ó, gente, quem responde certo ganha um Kit Kat, tá? Esqueci de avisar isso. Então, a Andressa ganhou um Kit Kat. Quicksilver. E olha só, mas o Quicksilver, ele não é tão sensível, mas é específico. Exatamente isso. Por isso que eu gosto de adaptar. Quem já trabalhou comigo sabe que eu uso Quicksilver em boa parte dos processos, né? Então, é isso que a gente vai dar mais atenção hoje, tá? Nesses sistemas aqui. Como diagnosticar, para eu classificar o paciente, como intervir, abordar o paciente baseado nesses sistemas, tá?
E aí, gente, que sinais que podem demarcar, por exemplo, a gravidade no paciente com sistema nervoso central alterado? Vamos pensar, é o paciente que tem trauma crânioencefálico, rebaixamento de nível de consciência, é o paciente que é pós-operatório que não acordou da cirurgia. Tudo isso está sendo afetado o sistema nervoso central do paciente. Sistema cardiovascular, a gente tem as cardiopatias de forma geral, e são inúmeras aí que a gente aborda. Tem gente aí com bastante experiência e bastante rotina de paciente cardio, né? Os vasculares, propriamente dito, não é muito comum dentro da medicina veterinária, na medicina humana tem bastante vascular envolvido também. E aqui entra, inclusive, né, quem não fez aquela aula, eu sugiro fazer a aula de coagulopatia, né, muito envolvimento vascular em algumas doenças que estão relacionadas ao sistema vascular também, e sistema respiratório. A gente sempre soube, né, que um paciente com alteração respiratória, ele tem aumento da mortalidade. E olha só, se for pegar nesse trabalho aqui, ele é o principal, parte respiratória afetada, tá? E aí, quando a gente ainda tenta utilizar alguns outros scores, falando do Quicksolve, vamos pensar um pouquinho no SIRS. O SIRS tem suas limitações para eu demarcar a gravidade e buscar disfunção orgânica. Por quê, gente? Porque ele não é tão específico assim. Ele é muito sensível, mas pode ser que o paciente com frequência cardíaca aumentada, por exemplo, frequência respiratória aumentada, ele não seja aquele paciente realmente com alguma disfunção ou hemodinâmica para estar tendo essa resposta fisiológica, né? Ou paciente respiratório para estar tendo essa resposta em relação à taquipneia desse paciente, né? Então, o SIRS, eu gosto de usar muito em classificações, muitas vezes, mais voltadas lá para a parte de sepsis, ou entender se o paciente ele está tendo uma resposta inflamatória. E isso é legal a gente entender, né? Que exame eu posso ver se o paciente está inflamado? Quem chuta? Além de avaliação clínica e score. Me diga um exame bem utilizado aí em rotina que a gente pode estar pedindo para mensurar um biomarcador relacionado à parte inflamatória de um paciente. Tempo. Proteína C reativa, exatamente, gente. Por exemplo, é um biomarcador, vai complementar a minha investigação de uma escala de SIRS, né, de uma classificação de SIRS dentro do meu paciente, tá? E aí, o atendimento inicial, agora falando do paciente que já foi admitido, classificado, já está dentro lá da UTI, passou o plantão para vocês, olha, esse paciente acabou de chegar, eu vi que tem gente respondendo, proteína C reativa, Danny Boy, boa, Kit Kat pro Danny Boy. O paciente já está admitido, agora eu tenho alguns passos aí que eu vou cumprir, tá? História sucinta e direcionada, né? Se a gente pensar, por exemplo, lá na emergência, o que é uma... A gente precisa ter, digamos assim, uma especificidade maior dentro da minha abordagem? Precisa, está mais direcionado. Eu não posso ficar batendo papo com o tutor, né? O atendimento inicial de um paciente que foi admitido na UTI, ele também precisa ter essas características. Mas me digam, por exemplo, como que eu avalio uma história sucinta e direcionada dentro da emergência? Se tiveram, boa parte do pessoal teve essa aula recente aí. Valendo o Kit Kat, gente. Quem me responde é essa? Um acrônimo. De pronto atendimento. Natália, boa. Capum. Perfeito, gente. Ou seja, estou direcionando o que é mais importante nessa história. E ela tem que ser contada de uma forma que também seja compreensível. Não contar... Isso aí, Andrés. Não contar aquela historinha lá que a gente viu que muitas vezes leva ficar 2, 3 horas numa passagem de plantão. Falando em internamento, passagem de plantão, história sucinta também. Para quem fez aí os treinamentos, o que eu posso usar para troca de plantão, para direcionar esse histórico do paciente de forma direcionada, objetiva? Quem chuta? Tempo. Vamos ver quem respondeu. Andressita Sbar, exatamente. Ou seja, vocês estão vendo que tudo que está relacionado com gravidade, a gente tem que ser muito mais direcionado, muito mais objetivo, né? Diferente, muitas vezes, do ambulatório, do paciente convencional.
tá? Isso demonstra, mais uma vez, gente, que gravidade tem que ter abordagem direcionada, imediata. A partir desse momento que eu já sei um breve histórico daquele paciente, com objetividade direcionada, aí eu vou para o segundo passo, aí eu começo a fazer um exame físico mais padronizado. A gente pode utilizar a mesma questão ou a mesma tabela e planilha da monitoração do paciente que está lá dentro do internamento, né? E eu vou aumentando isso. Eu vou pensando em tríades, coisas que muitas vezes a gente não pensa no internamento, né? Então, a gente já discutiu tríade do neonato, hipotensão, com hipotermia, com hipoglicemia, né? Tríade do felino, né? Se ele já apresenta, já veio com um exame, ou vou buscar esse tipo de exame mais específico nesse paciente felino para ver se ele não tem lá a tríade da morte do felino, que é lá a hipotensão. Vocês viram recentemente, alguns viram recentemente na aula de medicina felina crítica também, né? Hipotensão, bradicardia, que mais? Que eu esqueci. A tríade da morte? Morte do felino. É hipotermia, coagulopatia, acidemia? Ah, do felino, né? A do felino. Hipotermia, hipotensão, hipotensão. Nossa, deu branco também. Bradicardia. E agora o Bradicardia. quadrilátero com acidose. É isso aí. Bradicardia. Vou pensar lá no 666, gente, menos que 6 quilos, menos 6 meses, menos que 6 mil leucócitos, né? Então, tudo isso a gente vai... Isso aí, Natália, bradicardia. Tudo isso a gente vai utilizando para tentar deixar cada vez mais evidenciado ou já saber para onde eu vou direcionar a abordagem no meu paciente. E avaliar sempre necessidade de MOV. Vocês sabem o que é MOV, gente? MOV é monitor, oxigênio e veia, tá? Todo paciente que é grave, eu preciso monitorizar. Eu já vou avaliando se eu já preciso ir utilizando esse recurso de MOV para o paciente ou não. Mas eu preciso avaliar, né? Porque boa parte dos pacientes críticos, eles precisam ter o MOV, tá? E, na dúvida, por exemplo, o suporte básico, BLS, né? O que é o suporte básico dentro da terapia intensiva? É ABC, gente. ABC padrão, que vocês já estão careca de saber. É eu garantir patência, eu garantir boa ventilação e circulação. Isso é ABC, isso é suporte básico, né? E depois disso que eu vou fazer uma elaboração diagnóstica. Eu não tento diagnóstico, isso é uma falha que eu vejo muito recorrente. Tentar diagnóstico dentro da UTI no momento inicial. Não é esse momento. O primeiro momento é a abordagem. Pô, você está falando de uma abordagem inicial que eu posso fazer em 1 hora. Vocês vão ver que, às vezes, a gente vai levar o dia inteiro abordando o paciente dentro do tratamento intensivo. Que eu vou fazer exames mais direcionados, eu vou caçar disfunção orgânica, eu vou botar ele no monitor, eu vou ter que interpretar o eletro, eu boto no oxímetro, eu tenho que interpretar a oximetria de pulso desse paciente também, tá? A partir desse momento que daí a gente depois vai tentar buscar o diagnóstico. Até então, gente, dentro dessa avaliação que eu estou fazendo, antes de buscar diagnóstico, eu vou buscar quem? Condições sindrômicas. O que gera condições sindrômicas no paciente? Choque, insuficiência respiratória, redução aguda de consciência. Choque, eu estou falando do quê, gente? Hemodinâmica. E é aí que a coisa vai começar a complicar na próxima aula, que a gente vai falar muito de hemodinâmica, tá? Insuficiência respiratória, que boa parte de vocês já tiveram muitas aulas sobre insuficiência respiratória, e nível de consciência, mais uma vez, pegando aqueles 3 pilares do que descompensa mais, do que demarca mais gravidade num paciente crítico, tá? Então, vamos lá. Como é que eu identifico um choque num paciente? Primeira coisa, eu vou tentar achar sinais de hipoperfusão, porque choque, gente, é hipoperfusão. Choque não é hipotensão, a gente vai ver isso daqui para frente, tá? E formas de monitoração simples, que muitas vezes pode dar indícios e sinais, né, de choque nesse paciente, né? Avaliar a periferia desse paciente, tempo de preenchimento capilar, lactato.
O lactato, pessoal, eu sei que muitos de vocês talvez ouçam em vários locais aí sobre o lactato pode estar aumentado em tal situação, pode estar em tal situação, mas ele é um marcador de hipoperfusão muito bom e muito forte. A gente pode utilizar o lactato inclusive para prognóstico. A gente pode utilizar o lactato, não necessariamente, está alto, mas o paciente é oncológico, é hepatopata, né? Mas eu quero saber se no início eu já tenho um marcador de como ele entrou, se ele vai tendo resposta, se ele vai diminuir ou se ele vai o quê? Aumentar. É a mesma coisa. Por que eu faço creatinina se eu sei que o paciente está em insuficiência renal? Não está urinando. Eu vou fazer creatinina para ter um biomarcador e me basear se ao longo do tempo, porque eu nunca uso um critério só. Se ao longo do tempo os critérios sobre aquela disfunção orgânica vão melhorando ou não. Então, o lactato, ele me ajuda muito nessa questão perfusional também. E outros sinais aí de que o paciente pode estar fazendo uma vasoconstrição, né? Que é os deltas de temperatura, né? A temperatura periférica, e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, um outro recurso que hoje em dia ele é muito fácil, qualquer local hoje tem cardiologia, a especialidade de cardiologia para auxiliar nesse processo, é a avaliação hemodinâmica desse paciente. E é isso que vocês vão ver, muito macro e micro hemodinâmica daqui para frente. Mas ecocardio é um recurso muito legal que a gente pode estar estimando, inclusive, o débito cardíaco desse paciente, tá? E falando um pouquinho de choque, gente, a gente vai ter 4 perfis de choque principais, tá? Que é o hipovolêmico, paciente que chegou lá com desidratação importante, paciente que tem perda ativa, ele chega num status de hipovolemia, o cardiogênico, né? Muitas vezes relacionados ao próprio cardiopata, hipertrófica, insuficiência cardíaca, o obstrutivo, né? Paciente que tem um trombo, às vezes o paciente que tem uma anel, uma massa, que pode estar causando, muitas vezes, obstrução, relacionada à interrupção do fluxo sanguíneo relacionado a algum evento vascular mesmo, ou arterial, e o distributivo, tá? O que é um choque distributivo? Andressa não vai responder mais, tá? Já ganhou muito Kit Kat. Me dê um exemplo de um choque distributivo, gente. Vamos ver. Quem vai ganhar? Tá bom, Andressa, vai. Já responderam aí. Tá? Choque séptico, Dani. Boa. Mais um, gente. Anafilático. Anafilático, exatamente. São os principais aí, né? Anafilático. Boa, Natália. A Natália tem reunião amanhã, né, Natália? E a gente... Vou ter que levar uma caixa. E é isso, gente. E aí a gente vai tendo perfis hemodinâmicos diferentes, baseados nos diferentes tipos de choque, né? Eles vão ter sempre alguma influência em relação a conceitos que a gente vai tratar nesse curso, para vocês já irem se adaptando. Pressão venosa central, saturação venosa de oxigênio, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, a gente vai falar de periférica também, e pressão de oclusão da artéria pulmonar. Não vou entrar em detalhe nesses conceitos, é mais para vocês irem vendo quais são os perfis de choque, porque isso o intensivista faz constantemente dentro da UTI. Busca, além de disfunção orgânica, evidência que aquele paciente está em choque ou não. E cada um, ele vai ter uma variável importante. Por que eu estou falando isso? Pressão venosa central é uma forma de monitorar um paciente na UTI? Saturação venosa, seja central ou mista de oxigênio desse paciente, é uma forma de monitorar esse paciente dentro da UTI? Débito cardíaco, já falamos aqui de ecocardio, é possível estimar débito cardíaco e índice cardíaco num paciente que é mais grave. É possível avaliar a resistência vascular sistema, um pouquinho mais complexa, mas a gente tem outros indicativos. E pressão de oclusão de artéria pulmonar, atualmente, precisa ter lá o catéter Swan-Ganz, a gente não vai falar muito dele, também não tem muita aplicação dentro da medicina veterinária, mas o conceito em si eu vou trazer para vocês entenderem, né? O porquê que cada perfil de choque, qual que é a localização?
hemodinâmica daquele paciente para a gente entender esse perfil. Beleza? Além de buscar, por exemplo, em sinais de choque, a outra questão é buscar insuficiência respiratória nesse paciente. Puxa, o que é insuficiência respiratória? O paciente satura baixo? Não, não é o paciente satura baixo. E, gente, já falei com vocês, por exemplo, em muitas situações, que o que a gente faz num paciente grave, o que eu olho para um paciente grave, é isso aqui, ó, entrega de oxigênio. O que é entrega de oxigênio? Débito e conteúdo arterial de oxigênio. É isso aqui que a gente tem que garantir para um paciente grave. Dar comida e água para todo mundo, para todas as células, para todos os tecidos, tá? Então, quando a gente fala de insuficiência respiratória, a gente vai ver que muitas vezes a insuficiência respiratória começa lá no sistema nervoso central, que por algum motivo influenciou essa variável. O que essa variável aqui ela faz? O que é débito cardíaco, gente? É uma Frequência vezes variável volume que está... sistólico. Exatamente, isso aí, Cris. Relacionado com frequência, frequência é o que? É resposta simpática e parasimpática. E volume sistólico. Então, vocês vão ver que no final das contas, gente, tudo tem relação. Sistema nervoso central pode influenciar diretamente isso aqui, por exemplo. Eu perco muitas vezes a capacidade de dar, influenciar isso aqui principalmente, né? Minha capacidade, por exemplo, de fazer ativação simpática e parasimpática no meu paciente. Eu perco capacidade de dar drive respiratório muitas vezes para o meu paciente. Isso vai influenciar diretamente em oxigênio, em CO2, né? Então, uma coisa acaba estando interligada com a outra. Esse é o legal da terapia intensiva. Essas fórmulas, essas equações, no começo pode confundir um pouco, mas com o tempo elas vão ficando mais simples. Puta, é verdade. Eu tenho que ofertar, é oferta e consumo. Lei da oferta e consumo. Se eu souber bem isso daqui, se eu souber bem... Opa! É um V aqui, tá? Isso aqui, ó, VO2, gente, vocês vão matar muita charada de paciente grave. Então, nesse momento, a insuficiência, a busca que a gente está tendo aqui desses pacientes acaba estando atrelada nesse cenário. E insuficiência respiratória pode ter várias manifestações. A gente vai ver isso muito lá na patologia respiratória ou fisiologia mecânica respiratória, que vai ser nesse curso ainda, antes de introduzir ventilação mecânica. Beleza? Opa, deixa eu só ver como é que eu tiro isso aqui. Aqui, apagar. Aí. Olha lá, os elos que a gente tem para uma insuficiência respiratória. Pode começar no sistema nervoso central. Lembrando, como que o sistema nervoso central interpreta a capacidade de drive respiratório? É quimiorreceptor central. Vai avaliar isso daqui, gente. Deixa eu tentar achar aqui. Tá travando aí para vocês? Não. Não? Aqui não, normal. Normal, beleza. Que ontem eu liguei isso daqui e deu pau. Quimiorreceptor central, gente. pH, CO2 e O2. Isso aqui, ó, uma insuficiência respiratória, ela pode ser gerada a partir disso daqui. Ou por falha em pH. O que eu tenho como falha de pH? Só a questão respiratória, porque o CO2 é um ácido e tal? Não. Ou por hipoxemia? Não. Posso ter condição metabólica aqui envolvido, que me gera insuficiência respiratória. Por isso que são vários elos. Medula e sistema neuromuscular influencia diretamente daí em drive respiratório. Um exemplo disso, miastenia, lesão medular em trauma, seja ele trauma por atropelamento, por queda ou cirúrgico. Caixa torácica, pulmão e via respiratória, propriamente dito. Por quê? Porque desequilibra uma relação entre ventilação e perfusão. Outro conceito para vocês começarem a gravar, ó. Quezinho aqui, ó, gente, está relacionado à perfusão. E aí vocês vão ver na aula da semana que vem que a perfusão, ela também tem
Opa. A perfusão, ela também tem relação com quem? Fluxo. São variáveis que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, devagarinho, tá bom? Tecidos e células, aí mais relacionado à hipoperfusão. Hipoperfusão é, realmente a célula não está conseguindo respirar. Isso pode também ser influenciado por quem? Microcirculação afetada. Uma vasoconstrição muito importante, ou quem sabe um paciente aí que tem uma massa, um anel, um comprometimento em membro, que fez aumento da pressão do membro, ou comprometimento da circulação abdominal. O que pode gerar, de uma forma geral, alterações na pressão de perfusão do abdômen? Quem me responde essa? Repita a pergunta. Me diga uma situação, cenários, né, que fazem diminuir a pressão de perfusão dentro do abdômen, de uma forma geral, onde os órgãos abdominais não conseguem receber aporte de oxigênio de forma adequada. Diminui a questão perfusional. E lá dentro, os tecidos, as células, não conseguem respirar. Acho que qualquer situação que curse com aumento da pia ou reduza a média, né? É isso aí, hipertensão intraabdominal, aumento de pia, pressão intraabdominal. Pensando no sistema nervoso central, também. É perfusão, gente. Aumento de quem? Pique. O que gera aumento de pique além do trauma crânioencefálico? Esse é o mais comum, né? Trauma crânioencefálico. O que pode aumentar, além do trauma crânioencefálico, do TCE propriamente dito, o aumento da pressão dentro do crânio desse paciente? O que vocês acham? Uma situação silenciosa, gente. E a gente fala muito disso relacionado à insuficiência respiratória. Isso daqui, ó. Aumento... eu falo. Isso Porque ele aí. vasodilata, né? Exatamente. CO2, gente. CO2, isso é gravíssimo. E sistema cardiovascular, que vai influenciar diretamente em macro e micro hemodinâmica, né? Mais uma vez, se influencia em macro e micro hemodinâmica, eu estou falando lá de localização hemodinâmica. Pré-carga, contratilidade e pós-carga. Conceito macro aí, vocês estão bem carecas de saber também, né? Só que o débito cardíaco, ele é uma relação que ele está oriundo de uma outra questão, lá da nossa entrega de oxigênio, que também tem relação, muitas vezes, com moléculas, CO2, oxigênio, e assim sucessivamente. Então, uma coisa passa a se interligar com a outra. Puxa, Daniel, você está falando tanta coisa. Gente, tanta coisa que vocês vão ver que se resume em exames básicos de triagem. Mas é importante que esse paciente, que ele é grave, a gente casse esse tipo de disfunção orgânica, principalmente. É isso que gera mais efeito deletério no meu paciente. É isso que aumenta o meu tempo de hospitalização. Já tiveram aquela sensação de que o paciente ele não melhora de jeito nenhum, de repente você chama um especialista, em 2 dias o paciente está bom? É uma possibilidade de eu ter que dar mais atenção para esses fatores, melhorar a minha abordagem no paciente mais grave. Além de caçar essas condições sindrômicas que a gente viu, ver choque, insuficiência respiratória, né, buscar alterações relacionadas ao sistema nervoso central, né? Antes, gente, desculpe, exame mínimo que a gente tem para caçar insuficiência respiratória, olha só o quanto deletéria ela pode ser. Ela pode ter origem ou estar relacionado ou representar alterações de nível de consciência. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, olhem muito o nível de consciência. Ah, não, ele está quietinho. Não, é resposta. Às vezes, um paciente com nível de consciência rebaixado, ele está gerando insuficiência respiratória. Um exemplo clássico disso, paciente que está em anestesia complexa, fica muito tempo sem ventilar esse paciente na anestesia,
ele sai comatoso e não levanta do internamento, fica rebaixado. Daí você pergunta, você medicou? Não, eu não fiz nada, ele não acorda. Ele está gerando insuficiência respiratória. Ou aquele paciente que a gente vai fazer controle de dor dentro da nossa internação, o que eu julgo que controle de dor, eu vou usar opioide, eu já sei que tem relação, gente. Ah, eu vou usar fentanil, infusão contínua no paciente e deixar ele no internamento? Não dá. Eu preciso acompanhar. Esse paciente pode estar gerando insuficiência respiratória. E o CO2, ele é silencioso. A hipoxemia é clássica e eu tenho um método sensacional chamado oximetria de pulso para ver o oxigênio do paciente. Mas eu não tenho esse método para ver CO2 de paciente se ele não tiver entubado como um Capnor. Então, eu tenho que cuidar disso. Mas eu posso avaliar também déficits motores que esse paciente pode apresentar. Eu não lembro quem foi uma discussão de caso clínico que a gente viu que o paciente tinha dificuldade de locomoção, né? E aí, foi fazer a gasometria, tinha influência com CO2, insuficiência respiratória. Vocês podem avaliar as pupilas, as posturas anômalas do paciente e realmente o CO2 através de quem? Gasometria, por exemplo, né? Sistema cardiovascular. O exame para eu avaliar é a ausculta cardíaca. Tempo de enchimento jugular. Seja sincero, quem que faz tempo de enchimento jugular? Quem que avalia? Andressa, boa. Então, o pessoal da Mr. Zul tá avaliando. O pessoal da Dr. Pet, logo vão ter essa aulinha. A gente vai inserir isso dentro da rotina também. Mas tempo de enchimento jugular é muito legal, gente, como avaliação, inclusive para pacientes, para a gente muitas vezes fazer, avaliar sinais que são patognomônicos, causas específicas, por exemplo, para tamponamento cardíaco. E aí eu tenho quem nesse cenário aí, que eu avalio? Tempo de enchimento jugular, hipofonese e hipotensão. Esse é um sinal patognomônico do quê? De tamponamento cardíaco. O que mais, gente? TPC. Então, um paciente que tem alteração de via central, de sistema central, seja cardiovascular, de uma maneira geral, ou que o organismo está tentando manter toda a atividade de fluxo sanguíneo, aporte de oxigênio, entrega de oxigênio para o sistema central, fecha a periferia. Então, tempo de preenchimento capilar, pulso, eletrocardiograma, eletrólito. E, às vezes, dependendo da situação, o VET-Blue ele pode ser associado também, tá? Respiratório, ausculta pulmonar, propriamente dito, mucosa, padrão respiratório. Sabe aquele pacientinho que respira com o abdômen dentro do internamento? Que a gente está enchendo de oxigênio esse paciente, a gente vai ver que, muitas vezes, esse não é o caminho, né? A própria oximetria de pulso, e muitas vezes, se tiver recurso, FAST. E abdômen, peristaltismo, massas, abdômen agudo, pia, festa abdominal e assim sucessivamente. O que a gente está tentando ver, né? Situações que muitas vezes podem estar relacionadas com insuficiência respiratória. Então, o conceito de insuficiência respiratória, porque o nome diz que é insuficiência respiratória, muitas vezes ela não está relacionada com o pulmão. Ela não está relacionada com a via respiratória, com a dispneia do paciente. Ela está relacionada com outros sistemas que influenciam diretamente na hemodinâmica, na entrega de oxigênio desse paciente. Isso é uma insuficiência respiratória. Olha só que conceito legal. Por isso que eu tenho que abrir o meu leque de visualização, de monitoração, de exame físico num paciente, para abordar de forma mais assertiva esses pacientes. E depois de tudo isso, e buscar por essas condições sindrômicas, eu avalio também algumas questões mais direcionadas ainda. Para toda alteração de nível de consciência, ABC primário, o ABC vai entrar em tudo. Glasgow, a escala de Glasgow é muito boa para isso. Apesar de ela não ser uma escala que ela é 100% objetiva para eu avaliar nível de consciência, dentro do meu paciente na unidade de terapia intensiva, ela, quando foi adaptada para a veterinária, ela representa bastante coisa, bastante informação. Além de que a gente pode também contar com equipe multidisciplinar. Eu posso chamar um neurologista, muitas vezes, para fazer uma avaliação da questão de consciência desse paciente. Mas um marcador da escala de Glasgow modificada para a veterinária, ele é importante
para a gente ajudar em classificação também e entender disfunção orgânica. Glasgow está dentro do SOFA, da sequência de avaliação ou busca, né, por essas disfunções orgânicas. O AVDN, gente, ele já não é daí tão... O AVDN, para vocês terem ideia, é uma escala que ela foi feita para pronto atendimento. Está aí o Dani, está aí a Bi, né, que trabalham com essa... O Dani trabalhou muito tempo com essa parte de pronto atendimento. Aí sim, em múltiplas vítimas, no meu paciente na enfermaria, ele é legal, mas ele não é muito específico. A Glasgow ela já é mais específica. Qual a limitação? É uma escala focada em trauma, mas tudo bem. Né? Eu posso ter muitas variáveis clínicas ainda, fazendo conciliar isso com outras variáveis clínicas. E eu posso, muitas vezes, usar recursos mais avançados para fazer a avaliação do status neurológico do paciente. Por exemplo, o BIS. Tem algumas unidades de terapia intensivas que utilizam o BIS, né, para avaliar a condição mental do paciente. Isso é muito legal, principalmente em ventilação. Quero saber se minha sedação está cortando ou não a atividade cerebral realmente daquele paciente, e assim por diante. Como que é essa escala, para quem nunca viu, gente? E aí, vale a pena... A Fran está aqui, né? Deixa eu ver se a Fran está aqui. Fran, você está aí? Dá um oi se estiver aí. Sim. Oi, Fran. Aí, ó, esse vale a pena um print, tá? Para a gente anexar, né, dentro da nossa estrutura de padronização. Então, eu avalio consciência do paciente em unidade de cuidados intensivos através de escala de Glasgow e conciliando isso juntamente com outras informações. Mas só a VDN por si só não abrange tudo que a gente precisa saber. E ele vai ganhando pontuação. E, obviamente, como toda escala, como todo score que a gente comentou, ela tem aí, né, os seus prós e contras. Mas no momento de tudo ou nada, essa é uma escala legal para a gente avaliar. Ela pode ser subjetiva, aí que está a questão. Né? Então, se eu pegar a mesma escala e fizer com todos vocês para um determinado paciente, a gente vai ter numerações diferentes. Mas o que ela vai me ajudar a entender se eu estou mais grave ou menos grave. Se eu vou mobilizar um paciente de forma diferente ou não. Ah, abaixo de 8, esse paciente tem que estar entubado. Não, abaixo de 8, eu vou avaliar a necessidade de intubação, por exemplo. Então, é para isso que as escalas ajudam, tá? Do sistema cardiovascular, essa abordagem daí mais específica e direcionada, que nem a gente falou, é busca por choque, gente. E busca por choque é saber que choque não é hipotensão. Nem todo paciente que está hipotenso, ele está em choque. Porque choque, o conceito é o quê? Hipoperfusão, tá? Então, a hipotensão no paciente, ele é um marcador extremamente importante e ele demarca, sim, gravidade. Paciente que, ó, vimos lá, voltando lá no Quicksolva, pressão arterial baixa, gente, é grave. Esse paciente tem que ir para a unidade de cuidados intensivos, né? Mas ele é um marcador de gravidade, ele demanda tempo de tratamento, direcionamento de abordagem, eu tenho que estar mais específico e direcionado para esse paciente. Por quê? Porque os estudos já correlacionam esse aumento de 10 vezes mais chance de óbito no paciente que manifestou ou tem disfunção hemodinâmica, que é uma disfunção orgânica do sistema cardiovascular. Já o choque, ele tem essa condição mais ampla, ele demarca mais ainda a gravidade, né? Então, ele passa a ser um subgrupo, né, de um paciente com efeito deletério muito maior no paciente. É aquela situação que a gente tem que ter mais urgência e emergência ainda para condicionar, né, a abordagem do nosso paciente. Só falando um pouquinho de alguns conceitos que a gente vai ter que ver na aula da semana que vem, que é o conceito da hemodinâmica. Lembra lá que eu falei de pressão de oclusão de artéria pulmonar? Puxa, Daniel, Sons-Ganz, o que é isso? Né? Foi feito um método de avaliação hemodinâmica desses pacientes, porque até então sempre teve dificuldade de correlacionar ou interpretar a realidade hemodinâmica de um paciente. Né? E ainda mais para ampliar e analisar os estudos de choque, né? Se isso está relacionado
com a localização antes do coração, que a gente chama de pré-carga, está relacionado diretamente com a contratilidade, está relacionado com a pós-carga, né, aquilo que sai, o volume ejetado do coração propriamente dito, né? Então, o catéter Sons-Ganz, ele é feito através do acesso jugular e ele vai lá na artéria pulmonar. E eles fizeram o quê? Um dispositivo que você inflava um balonete com uma sonda aqui que avaliasse, a partir do momento que ocluía, qual que seria a pressão desse ventrículo aqui, ó. E aí obtém um dado importante de pressão de oclusão de artéria pulmonar. Por quê, gente? Quem que chega aqui? Isso aqui é pré-carga, isso aqui tem relação com o quê? Muitas vezes com um mecanismo de Frank-Starling, que a gente vai aprender também. Não necessariamente relacionado à condição de contratilidade. Não necessariamente um evento que gera uma vasoplegia, né, que esteja relacionado à pós-carga no paciente. Então, por isso que a gente vai ver na próxima aula, eu já queria trazer esses conceitos, de que existe uma relação entre cada perfil de choque, que é o que vocês vão aprender, com essas variáveis, e uma delas é exatamente essa oclusão da artéria pulmonar. Outra questão que eu queria trazer para vocês, não se atentem a essas equações agora, tá? Mas que todo serviço que disponibiliza um cardiologista que tem um ecocardio, ele pega através de algumas informações. O que é débito cardíaco, gente? É volume de sangue que sai pelo coração relacionado à frequência cardíaca desse paciente em um determinado minuto. Então, isso é débito cardíaco. E a gente consegue fazer essas estimativas pegando uma integral que tem relação com o tempo, que tem relação com volume, a gente vai falar de fluxo, puxa, vai complicar, mas depois a parte de ventilação vai ficar bem legal para vocês, bem mais facilitada também. Tenho dentro um pi, um valor de tensão de superfície do ventrículo esquerdo, e eu tenho volume injetado e eu consigo estimar o débito cardíaco. Então, o que a gente pode começar a instigar dentro dessas estimativas de débito cardíaco? Porque, mais uma vez, esse é o conceito que qualquer paciente com gravidade pode ter influência e cursar para uma disfunção maior ou para o choque. Por isso que a gente tem análise do débito cardíaco. Alguns centros já têm ecocardio dentro da UTI. O próprio intensivista. Vocês aprendem a fazer lá o VTI, ou através de Simpson modificado, obter essas informações, botar no papel e calcular. Vocês não fazem isso com gasometria? Ou com osmolaridade? Né? Tira informação, bota no papel, cálculo, e a gente vai ter mais uma informação sensacional para utilizar dentro da UTI, que é a estimativa de débito cardíaco. Isso é muito legal. Então, o recurso de ecocardio à beira-leito, ele passa a ser um método que é não invasivo, muito mais sostificado do que recurso que a gente usava anteriormente para caçar essas variáveis hemodinâmicas, através disso daqui. Então, pode passar para o cardiologista de vocês, né? E depois vocês falam um pouquinho sobre, caso eles não façam, eles vão ter esse entendimento, né? O que eu digo é que muitos deles, às vezes, não estão só conceituados de como extrair essa informação, mas a aplicação disso no exame eles já fazem, né? Então, a gente pode pedir essas informações aqui, ó. VTI, por exemplo, para a gente ter a ideia do volume injetado e estimar o débito cardíaco e a frequência do paciente naquele momento. E a gente já tem as nossas estimativas. É uma forma a mais. Olha como a gente está deixando agora uma simples avaliação que a gente está habituado no sistema cardiovascular, além da pressão arterial, né, correlacionar com outras informações. Para quê? Localização hemodinâmica. Exame físico, então, completo para esses pacientes, sempre avaliar a necessidade de móvel para esses pacientes, já falamos. O Glasgow, abaixo de 8, ele demarca uma condição mais grave ainda para o paciente. Então, eu tenho que sempre nesse cenário, e a gente viu lá nas aulas de emergência, por exemplo, paciente consciente tem que estar entubado. Isso daqui, gente, nível de consciência e proteção de via aérea está muito relacionado.
né? E oximetria de pulso, olha só que sensacional para a gente caçar aqui uma insuficiência respiratória, muitas vezes, no meu paciente. A gente sabe que se eu tiver um paciente em oxigênio-terapia e esse paciente não satura acima de 90%, 92%, eu já começo a avaliar para ele a necessidade de ventilação mecânica. Pode ter certeza que se a gente manter o paciente nessas condições por muito tempo, a gravidade dele vai se aumentar cada vez mais até que seja tarde o suficiente, né, para a gente conseguir fazer algum controle ou correção de disfunções orgânicas que foram geradas por conta disso, tá? Ainda na abordagem, então, direcionada para a insuficiência respiratória, a gente sempre vai classificar o que é tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, então, o que é, gente? Está relacionado com quem? Tempo. Hipoxemia. Hipoxêmica. A tipo 2 é hipercapnia. E a tipo mista é mista. É uma hipercapnia com hipoxemia. Infelizmente, esse cenário, muitas vezes, é o que chega para a gente. Porque não teve precocidade. Uma vai gerar a outra. Não teve precocidade, acaba chegando mista, tá? Considerações, gente, que eu queria falar em relação a um dos métodos que muitas vezes a gente avalia. Esse aqui, ó. O cuidado que muitas vezes a gente tem que ter com isso. Primeiro, a forma de interpretação. Segundo, não olhar só números, né? A gente viu que muitas vezes, por conta de curvas de dissociação, não vou entrar em tanto detalhe para não confundir, mas dentro da minha curva de dissociação da oxihemoglobina, existem efeitos que podem deslocar... Opa, curva para cá. Efeitos que podem deslocar a curva para cá ou para cá. Efeito Bohr, Aldani. Está relacionado com quem? Hidrogênio, CO2, temperatura. Então, o número, em tese, ele só me dá um parecer e o paciente que está em cuidados intensivos, esse número que ele me der, eu vou olhar a curva e vou começar a interpretar isso aqui. Vou caçar variáveis que agora alteram a minha curva, que podem estar gerando efeito Bohr ou Aldani no meu paciente, né? Pensar também que existe uma relação com extração, que pode também modificar isso aqui. O que é a extração do paciente, gente? É conteúdo arterial de oxigênio e conteúdo venoso de oxigênio, que também a gente vai aprender um pouco mais para frente. Mas por que eu estou falando tudo isso? Nem sempre uma saturação lá 94%, 95% demarca que o paciente não tem insuficiência respiratória. Por isso que a gente tem que... Somos analisadores, somos investigadores. A gente vai atrás. O bom serviço vai investigar. Pensa no meu cãozinho. Eu quero saber o porquê que ele tá saturando bem. Tá, agora eu vou investigar, porque ele tem outras disfunções orgânicas, já classifiquei que ele é grave, e vou cuidar para que tudo que eu possa fazer, eu consiga fazer para melhorar a chance de sobrevida desse paciente. Eu, Daniel, tento aumentar a chance de sobrevida desse paciente, por isso que a gente vai caçando. E CO2, gente, tem um outro cenário aqui também, né, que pode influenciar, que o CO2 ele compete com o oxigênio. E isso é um dado importante. Se a gente valorizar muito SpO2 e, mais importante ainda, achar que o paciente que satura 100%, quantos postzinhos, né? Monitore o paciente lá 100%, que isso é bom, isso não é saudável. Isso é ruim para o paciente. Muitas vezes a gente pode estar comprometendo o CO2, porque o CO2 também precisa ter espaço a nível alveolar para ser excretado. Então, eu posso botar o paciente, muitas vezes, numa condição de hiperóxia. Principalmente aqui, ó, nesses casos de DPOC. Aquela asma, né, aquela bronquite importante, onde o paciente dessatura, a oximetria dele não está boa, e às vezes a gente dá oxigênio demais. Por isso que a gente vai analisar também os conceitos gasométricos relacionados a quem? Pressão alveolar de oxigênio, pressão alveolar de CO2, e assim sucessivamente, tá? Alveolar de CO2, na verdade, é ETCO2, né? Capnografia, ou Azinho aqui, ó, pressão arterial de oxigênio. Essa aula é mais sobre conceitos mesmo, gente, do que qualquer outra coisa, tá? Mas nunca saturar o paciente
em 100%. Dúvidas até aqui, gente? Esse estudo aqui é bem legal, qualquer coisa eu posso mandar para vocês, né? Do quanto que o fluxo de oxigênio aumentado, o paciente saturando muito e gerando hiperóxia, ele pode aumentar a mortalidade desses pacientes. Pô, como é que eu sei que o paciente está em hiperóxia? Vem aquela gasometria assim, ó, pressão arterial de oxigênio igual a 300 milímetros de mercúrio, 200, 190 milímetros de mercúrio, né? Então, tudo isso, todos esses conceitos aí que a gente vai aprender na sequência também. Dúvidas até aqui, gente? Agora falando do oxímetro, né? E esse é um ponto importante, porque essa é uma ferramenta que a gente utiliza de forma muito intensa dentro dos serviços de cuidados intensivos. Então, vamos entender como é que ela funciona no contexto geral, né? Ela vai ter aqui no sensorzinho, gente, 2 flashes, geralmente, de luz, um infravermelho, que ele vai, através da mucosa do meu paciente, jogar esse flash de luz e ele atravessa todo o dedo, toda a superfície do paciente, e ele vai trazer um resultado aqui no sensor de 100%. Só que esse flash de luz, de infravermelho, conforme ele vai passando, ele detecta 2 coisas. O pulso do paciente, que é a frequência cardíaca do paciente, e a saturação. Quando ele passa pela oxihemoglobina, ele desconta esse valor na saída do flash de luz. E aí ele faz a interpretação do quanto realmente esse paciente está saturando. Gente, a oximetria de pulso é sensacional para um paciente. Obviamente, ela tem que tomar cuidado. A gente tem algumas limitações, né? Não pode ter muito pelo no local, não pode ter muita pigmentação na pele, mas ela é um recurso muito bom. Não é 100%. E ela tem uma relação grande também com a pressão arterial do paciente. Me lembre, quando vocês verem aqui a curva de associação da oxihemoglobina, de eu ensinar a vocês que ainda não tem o recurso gasométrico, a gente também fazer a estimativa da pressão, estimativa da pressão arterial de oxigênio pela curva de associação da oxihemoglobina, e também a gente conseguir fazer as famosas SAVs, né? E conseguir também extrair a informação, né, se está batendo ou não com a própria gasometria. Na aula passada, que foi com o Mr. Zul, né, que a gente fez sobre gasometria, a gente botou alguns critérios. O paciente que vai coletar gasometria, eu tenho que ter a temperatura, FiO2 e oximetria de pulso para correlacionar. Não é exatamente igual a saturação do paciente no oxímetro com a pressão arterial, mas elas ficam bem parecidas, tá? A partir desse momento que ela consegue fazer a interpretação da quantidade de hemoglobina e a condição de saturação desse paciente, através dessa espectrometria do paciente, ela vai gerando ondas. Vocês perceberem lá, dentro da leitura da curva de vocês, vocês vão ter uma onda que a gente chama onda de baixa frequência, e várias ondinhas, dependendo do monitor, vocês conseguem ver a representação dessa onda oscilando também, fazendo uma onda com várias ondinhas, ó. Ela segue um fluxo de uma onda de alta incidência, também de baixa incidência. Por quê? Porque vai refletir também no movimento respiratório. Eu tenho influência no pulso, eu tenho influência na frequência respiratória a partir do momento que o processo de inspiração ele acontece também. Então, a pressão que é negativa no ato da inspiração aumenta, repercute diretamente em quem? No retorno venoso. Então, vai influenciar nessa onda também. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? 3 pontos importantes dessa curva, tá? Quando vocês olharem a ondinha, eu vou ter um primeiro ponto aqui de subida até o auge da curva, que a gente chama de amplitude, tá? A partir do momento que eu tenho um mecanismo de sístole, que é contração, e a contração ela começa numa velocidade muito alta, um fluxo maior, conceito, gravem essa, fluxo
é velocidade, tá? Isso vai ajudar lá na interpretação hemodinâmica e ventilação mecânica também. E a partir do momento ela começa a diminuir até fazer o quê? Uma incisura. Então, além do ponto de amplitude, eu tenho um ponto de incisura, de crota, incisura de curva, vocês podem chamar de vários nomes, tá? O que esse ponto representa? O fechamento aórtico. Então, esse momento aqui, gente, ele é o momento da sístole. No momento da diástole, que eu começo a ter enchimento, o fluxo aqui, se vocês perceberem, aumenta, e de repente o fluxo vai diminuindo. Dentro de um ciclo, esse momento inteiro aqui, o que é, gente? É um ciclo. É um ciclo de pulso, um ciclo cardíaco. E aqui a gente não está falando de volumes. Eu não tenho um volume aqui sistólico e um volume diastólico. Por que eu estou trazendo isso para vocês, gente? Porque quando eu faço pletismografia no meu paciente, eu tenho oximetria com recurso pletismográfico, eu consigo ter uma interpretação melhor sobre, principalmente, incidências de vasoconstrição e vasodilatação. O que gera vasoconstrição? Muitas vezes, mecanismo compensatório, vasodilatação, mecanismos, muitas vezes, descompensatórios. Volemia, gente, tem relação com vasoconstrição, vasodilatação. Se eu tenho pouco volume, a tendência não é fechar muitas vezes periferia. Então, olha esse estudo que legal. Eles viram, por exemplo, que em relação à amplitude e lá a nossa incisura de curva, quando eu tenho paciente com vasoconstrição, podem ver que a amplitude da curva ela é menor. E olha só, e a incisura ela vai chegar mais perto aqui da linha de base. Provavelmente esse paciente aqui, ele está em vasoconstrição, vamos pensar que ele representou pouco volume. Então, olhem isso, comecem a estimar volume. Pô, então eu posso usar isso para fazer recuperação volêmica no meu paciente? Não, não é tão perfeito assim, mas ele dá um indicativo para a gente. E esse estudo ele demonstrou que pacientes vasoconstritos, eles tendem a ter uma amplitude menor. Se vocês perceberem, conforme, né, essa amplitude vai aumentando, é o paciente mais vasodilatado. E olha o vasodilatado, muitas vezes, também com volume de enchimento menor. Então, por isso que ele não representa 100% a minha abordagem de recuperação hemodinâmica, de uma reanimação volêmica, de uma ressuscitação volêmica de um paciente. Mas olha só que interessante, o paciente que está mais vasodilatado, eu tenho um tempo de ciclo cardíaco menor. Pense numa condição de volemia baixa, gente, às vezes o paciente ele vai precisar de mais tempo para encher, por isso que não teve fechamento aórtico ainda. O coração está tentando encher, então ele está nesse processo de enchimento por muito tempo. A incisura da curva vai estar lá no pé. Existem alguns mecanismos também de vasoconstrição que fazem com que, às vezes, o volume é tão grande, e isso é importante, por exemplo, numa situação, agora, não falando de vasodilatação ou vasoconstrição, mas volume propriamente dito, que o paciente está mais encharcado, essa curva ela vai estar mais próxima do ápice, essa incisura de curva. Em alguns casos, ela vem aqui, ó. Ou seja, tem tanto volume, o coração encheu, ele já fechou a aorta. Olha o mecanismo que interessante. Então, a oximetria de pulso, ela traz muita informação legal a partir do momento que eu tenho uma interpretação melhor. Eu já tenho uma análise pela amplitude de curva, ou aonde que deveria estar a incisura dela, que é o fechamento aórtico. Se ela está muito para baixo, eu posso correlacionar com algumas situações. Se ela está muito para cima, eu posso correlacionar com outras situações. Então, olha só quanta informação um exame tão simples, né? Ele ainda não é ouro para insuficiência respiratória, tá, gente? Mas ele traz aqui conceitos hemodinâmicos também que a gente pode estar avaliando, né? E como eu disse, de algumas limitações, pigmentação da pele, o período, gente, que muitas vezes a gente deixa no paciente. Então, pense, ele é um clampzinho, né, um grampinho que vai pressionando. Se eu fico pressionando muito tempo, às vezes eu posso interromper o próprio fluxo sanguíneo com ele, com o clipe, com o sensor de oxímetro. Por isso que muitas vezes a abordagem que a gente faz do paciente que está
em tratamento intensivo é ficar trocando o oxímetro de lugar constantemente. É aquele paciente está lá 94, uma curva bonitona, né? De repente o paciente está lá com 92. Você fala, nossa, tem que dar oxigênio, move, né? Avaliar IOT. Não, calma, vamos trocar, vamos ver se é isso. E os sensores também, eles também passam a ter limitações. Como ele é um equipamento que a gente usa da medicina humana, aquele que é um jacarezinho que clampeia, no meu ponto de vista, é o melhor cenário do que aqueles que são um dedo, que a gente tenta aplicar, daí tenta colocar na língua, sem contar com outras dificuldades que a gente tem, né? Para avaliar isso em mucosa de gatos, para avaliar isso em pacientes que muitas vezes não são colaborativos, tem suas limitações, mas é um recurso muito legal para a gente estar utilizando como forma padrão de monitoração no paciente grave e também para caçar e aumentar aí a nossa abordagem direcionada para a busca de insuficiência respiratória também do paciente. Deixa eu apagar. Dúvidas até aqui, gente? Quase acabando. Sei que vocês já devem estar cansados. Passou mais, né, de 1 hora, quase 2 horas. Vamos lá. Gente, no final das contas, a gente faz essa conjuntura de dados de um paciente. Olha quantas informações. E aí eu pergunto para você, né? Se a gente aplicar exatamente tudo isso no processo desde triagem, conscientização, cultura, o tempo que vocês estão levando aqui dedicados, né, para esse tipo de aprendizado, e além de tudo, recurso de investimento que a gente faz para ter essas análises, treinamento de equipe, formação, quanto vale uma UTI, né? E utilizar isso, quanto vale uma UTI? Então, vamos pensar nessas variáveis que a gente conversou, né? Sistema nervoso, cardiovascular, respiratório sempre, tá? Isso aqui a gente viu que tem grande importância e relevante para o paciente grave. Evitar variações que estão relacionadas lá à hipoxemia. A gente quer buscar. O que é hipoxemia? Tem relação com baixas pressões de oxigênio. Onde que está o problema? É nível... É falta de oxigênio, né? É aumento de consumo ou não? É anêmico, está relacionado, essa hipóxia está relacionado muitas vezes com o transporte, hemoglobina, conceito hemodinâmico, tá? Vão anotando isso que vocês vão ver, tudo tem relação, conteúdo arterial de oxigênio aqui, ó, esses dois, tá? Condições estagnantes, né? Alterações cardíacas que comprometam muitas vezes, né, a circulação, traz déficit circulatório para o meu paciente, tromboembolismos, né, tudo isso tem relação com, pode gerar hipoxemia no paciente, as histotóxicas, né, ações de toxinas que influenciam em enzimas diretamente, né, no processo respiratório, também a gente tem que evitar. Hiperóxia, como a gente conversou, jamais dar oxigênio demais, isso vai inflamar o pulmão, né? Isso vai trazer outros efeitos deletérios, ele faz vasoconstrição de vasos pulmonares, isso é bem importante, bem grave também. Tanto hipo quanto hipercapnia, CO2 ele tem que ser melhor avaliado para o paciente grave. Alterações eletrolíticas, a gente sabe que isso tem influência em milhões de situações, principalmente, né, em pacientes que têm disfunção eletrolítica, ou por ganho de ácido, ou por perda diretamente de base, né, ou insuficiência, ou acidoses respiratórias, que a gente conversou bastante nas aulas de gasometria. Quem não fez aula de gasometria, me manda mensagem, qualquer coisa, tem bastante informação lá de gaso, tá? Condições macro e microhemodinâmicas, tá? Por isso que a gente usa muito macro, os recursos que a gente tem para avaliar muito bem possibilidades de causas que, através de exames físicos, né, e de análise que podem influenciar na localização macrohemodinâmica, por exemplo, ecocardio, ou na microcirculação, né, que pode ser o lactato, que hoje todos que estão aqui a gente tem acesso e possibilidade de estar realizando, tá? Existem outras formas, a microhemodinâmica? Com certeza, principalmente com recurso gasométrico, né? Mas não vamos falar muito de transporte de oxigênio, vamos usar recursos mais acessíveis e, o mais importante, rápidos, né? E a própria gasometria, que além de ver todas essas questões, né, que um doente grave traz para análise
de condições gasosas, também as metabólicas, vai me trazer classificações para insuficiências respiratórias mais direcionadas, prognósticos, vai me trazer osmolaridade, vai me trazer relações, diagnósticos de SARA, muitas vezes, e outras variáveis também que a gente acaba utilizando para um paciente mais grave, tá? Então, gasometria, vocês que são de Curitiba, vocês estão muito bem cercados aí com esses recursos gasométricos, graças, né, a muito do cenário de evolução da unidade de terapia intensiva, desse tipo de conhecimento que foi trazido. É uma grande capital? É por isso? Não. A gente tem outros exemplos de grandes capitais que não utilizam esses recursos. É cultural mesmo, tá? E para fechar, gente, eu queria trazer para vocês algo que a gente sempre pode estar avaliando para o nosso paciente grave também, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, em algumas aulas eu já fiz a citação também, né, da Kimber, que são as regras dos 20, é o paciente que a gente vai cuidar o quê? De balanço. Então, eu tenho que saber o que entra, eu tenho que saber o que sai. Olha a análise, né? Começa a ter influência em input, output de paciente, balanço hídrico, muitos contextos relacionados a esse balanço de fluido, né? Muitas vezes, se o paciente tem acesso central, com pressão venosa central, muitas vezes balanço de fluido por pesagem, ou recurso de ecocardio, para a gente ver se não tem hipervolemia, estimativa de débito, né? Proteína, isso é algo muito importante, tem relação mesmo, né, com pressão alcoólica. Então, às vezes, é aquele paciente hipotenso que não está responsivo ao teu vasopressor, você já associou norep, vasopressina e tudo mais que você tinha, e mesmo assim já botou contratilidade, inotrópico positivo, já desceu fluido nesse paciente, e mesmo assim a pressão não sobe, e aí a gente, quando avalia, a albumina desse paciente está lá no pé, né? Então, isso tem influência muito relacionada com questão hemodinâmica também. A parte dos distúrbios eletrolíticos, né? Tanto para eu ter uma abordagem mais direcionada ao fluido que eu vou utilizar para fazer manutenção ou reanimação desse paciente, e distúrbios eletrolíticos ácido-base mesmo, né, que eu tenho que corrigir. A gente sabe que existe escala de pH de morte, a gente sabe que a acidose é uma situação onde eu não tenho ação de catecolamina, onde o meu vasopressor não funciona direito, onde eu tenho mais predisposição à inflamação, trombos e assim sucessivamente. Então, a gente tem que sempre estar olhando para esses distúrbios eletrolíticos, tá? Condição mental do paciente, uma avaliação macrohemodinâmica propriamente dito, seja com uma análise simples de uma frequência cardíaca, porque o paciente não fala, mas ele dá sinal. Ritmo, contratilidade. Por isso que esse paciente ele tem que ter o quê, gente? Pelo menos uma vez por dia, um eletrocardiograma. E a gente passa, faz um eletro, analisa a curva dele. Estou em dúvida de curva? Vejam a aula lá que eu deixei disponível sobre eletrocardiograma dentro da terapia intensiva, tá? Para o paciente hospitalizado. E vocês vão entender todos os padrões de curva e as alterações que podem estar relacionados com isso aqui, tá? Pressão sanguínea propriamente dita, eu tenho métodos invasivos, como pressão invasiva, eu tenho métodos não invasivos, como Doppler ou oscilométricos, que eu posso estar utilizando no paciente. Temperatura, a gente viu que uma das maiores características de um paciente grave felino está na temperatura. Muda a minha abordagem de reanimação para esse paciente, né? Oxigenação e ventilação, isso tem que estar em ponta, né? Como a gente viu, uma condição que muitas vezes é sindrômica, uma possibilidade de ter falha como insuficiência respiratória, tem relação bem direta com a hemodinâmica, com o conteúdo arterial de oxigênio desse paciente, sendo que o nosso objetivo principal é isso aqui, ó, DO2 e VO2, entender se tem oferta, entender como que está o consumo no nosso paciente, tá? E assim sucessivamente. Coagulação, tem uma aula bem legal para vocês fazerem sobre coagulação também, para a gente entender o efeito farmacológico, muitas vezes, que a gente, de um paciente que a gente fez uma prescrição, que pode estar influenciando na coagulação desse paciente, né? E cuidar de outras condições que levam um paciente grave a muitas vezes cursar, que é coagulação intravascular disseminada. Entender a abordagem da cascata de coagulação desse paciente, dentro dessa cascata, aonde pode estar o problema.
né? E muitas vezes diagnóstico também. Condição renal, onde eu entro com balanço, onde eu tenho uma definição através do íris muito bem estabelecida para a veterinária, para a gente abordar esses pacientes. E quem trabalha muito com renal sabe a dificuldade que é a monitoração de um paciente renal, né? Não é creatinina, né? Se fosse só a creatinina, se fosse só a ureia do paciente, está tudo bem, mas eu saber se esse paciente está núrico ou ligúrico, eu estimar o débito, eu fazer balanço desse paciente, input, output, tudo isso tem relação, tá? Condições gastrointestinais. E aqui, gente, é um ponto que chama muita atenção, esse perfil de paciente aqui, ó. Já pegaram o paciente que chega com um leucograma lindo e, de repente, esse paciente já está com algum distúrbio, alguma deficiência orgânica relacionada a um processo infeccioso ativo, gerado de forma intra-hospitalar, né? O intestino no cão sofre. Se a gente não cuida de uma hemodinâmica, a motilidade para, a bactéria vai buscar substrato em outro local. E para onde ela vai? Ela vai para a circulação. Se eu não nutro o meu paciente de forma adequada, além de eu diminuir a chance dele de recuperação, eu não dar subsídio, substrato para o organismo se recuperar, eu não dar uma outra condição, ó, caloria, para gerar o quê? Calor entre as moléculas, para o organismo funcionar, para ele poder ter oferta e consumo, né? Eu também estou influenciando aqui numa inatividade gastrointestinal. A bactéria vai buscar substrato em outro lugar, né? Cuidar sempre, gente, com o paciente que tem hipotensão, cuidar com a nutrição. E aí a gente tem uma recomendação de não nutrir esses pacientes, né, até a gente melhorar a hemodinâmica dele. A glicose, né, variável que constantemente, em várias disfunções orgânicas, existe oscilação, principalmente numa análise não relacionada à parte hepática do paciente ou na parte endócrina, mas muito correlacionada com questão de consumo desse paciente, de metabolismo, né? Puxa, o paciente que tem sepse faz hipoglicemia, a gente vai ver que a sepse, ela tem essa condição de gerar no primeiro momento uma fase hipermetabólica, para depois ter uma fase hipometabólica, baixo consumo e assim sucessivamente, tá? Cuidar com a questão da imunidade do paciente, aqui entra até a ambientação dele, e antibiótico. O antibiótico, para quem não viu a aula do Rabelo, vale a pena ver. A gente fala muito sobre o uso racional de antibiótico. Aqui está, com perdão da palavra, a desgraça da veterinária, a falta de racionalidade nessa utilização. Ou eu uso em excesso, né? Então, recentemente, a gente teve um post, né, que está relacionado com o serviço de terapia intensiva, não vou citar, né, mas diz o seguinte: quer ver se o internamento funciona? A primeira coisa, olha a prescrição. Se tem 3 antibióticos com diagnóstico de perda, gastroenterite, ou 2 ou 3, sem racionalidade, sem entendimento, gente, alguma coisa está muito errada. Ou a falta, né, de abordagem bem rápida, bem direcionada para esse paciente também. Por exemplo, nos casos de sepse, onde eu tenho que ter antibiótico terapia na primeira hora, tá? Junto com isso, gente, a gente vai ter a parte de curativos, a parte de doses, de medicamentos, olhando sempre para o gato, que principalmente o gato ele tem uma influência um pouquinho mais complexa em relação à parte metabólica, a influência dos fármacos. Muitos fármacos, eles são diferentes dentro da UTI, então a gente vai ter, vocês vão ouvir alguns termos ou alguns tipos de fármacos que comumente não são utilizados, e a gente usa muito para o paciente grave. Controle de dor, cuidado de enfermagem, carinho e amor, tá? Basicamente, é isso que a gente tem de monitoração de um paciente grave. Por isso que eu falo, paciente grave, um sistema de aplicação para paciente grave, né, uma unidade, implementação, estabelecimento desse tipo de serviço, ele não é tão simples, né, como a própria, digamos assim, cultura, muitas vezes, do local estabelece. Vamos botar um bercinho, vamos botar ali alguns parâmetros
e se o paciente é grave, a gente chama isso de UTI. Não, a gente tem um processo e uma forma de aplicar ao paciente que está dentro de uma UTI. E aqui eu falo de UTI semi-intensiva também, né? O paciente que está em semi-intensiva, que não tem essa abordagem, a gente talvez esteja deixando, muitas vezes, de cumprir aí com um papel de responsabilidade perante esses pacientes, tá? Com essas conclusões aí, a gente viu que o paciente, então, ele pode estar grave em qualquer local, que identificação precoce é tudo, que depois da triagem a gente faz avaliações convencionais e vai buscar disfunção orgânica, a gente é caçadores de disfunção orgânica, sempre utilizar os scores, entender prognósticos, isso vai auxiliar muito, inclusive para abordar de comunicação com o cliente. Uma coisa que é super importante, gente, o paciente que está em semi-intensivo UTI, ele sempre é grave, sempre é grave. Em algum momento ele pode descompensar, para a gente não correr aquele grande risco de muitas vezes passar um bom prognóstico para o tutor, gerar uma esperança e de repente o paciente descompensar. Tá? Aí o paciente descompensa, vai a óbito e o plantonista subsequente que tem a responsabilidade de no próximo turno passar um quadro clínico que era de um bom prognóstico para um óbito. Então o paciente sempre é grave. A gente tem que botar agora dentro do coração a importância de que essas disfunções que a gente mapeou hoje realmente são graves, tá? Condições sindrômicas mais frequentes e sempre dá atenção para a parte neurocardiorrespiratória. Tem outras, com certeza, e a gente vai ver isso no decorrer do curso. Certo, gente? Sei que passei do tempo, na verdade, era para falar em uma horinha e meia, a gente levou 2 horas, tá? Mas as próximas aulas eu vou tentar ser um pouco mais direcionado também. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar algum comentário? Fiquem bem à vontade. Tudo certo, então? Na próxima semana, pessoal, então a gente vai falar daí bastante de hemodinâmica, tá bom? Se vocês tiverem assuntos, vão me passando, a gente pode colocar isso no decorrer do curso também. Essa foi uma aula bem simplificada, talvez a gente viu mais situações que a gente já conversou antes, mas era uma abordagem mais generalizada, trazer aqui um pouquinho alguns conceitos, né, que a gente vai falar daqui para frente. Sei que muitos de vocês estão esperando a ventilação mecânica, mas calma, aguenta, coração, tem que falar da hemodinâmica antes. E é isso. Espero que esse conteúdo tenha trazido algum conhecimento para vocês, tá bom? Pessoal que ainda não fez o módulo de internação, né, fiquem tranquilos, né? Se tiverem dificuldade nesse começo, depois a gente vai revisando essas aulas juntos daí, tá bom? Mas fiquem bem, passem bem a semana, um beijo no coração de todo mundo, qualquer dúvida que tiver, é só me avisar, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.